A rivalidade entre Caio Paulista e o São Paulo, seu ex-clube, ganhou um novo capítulo na última quinta, após a classificação são paulina às quartas de final da Conmebol Libertadores. O tricolor, que venceu o Nacional do Uruguai por 2-0, usou suas redes sociais para provocar o lateral do Palmeiras, eliminado do torneio continental pelo Botafogo. Nesse segredo, o tricolor classificado escreveu São Paulo na legenda de uma foto onde os jogadores aparecem no vestiário comemorando o resultado. A frase é uma referência direta a uma postagem feita pelo próprio jogador depois da vitória por 2-1 no clássico do último domingo pelo Brasileirão entre Palmeiras e São Paulo. O lateral trocou o São Paulo pelo Palmeiras no fim do ano passado em uma negociação polêmica e que revoltou os são paulinos. O tricolor chegou a garantir que o jogador continuaria para este ano, mas não chegou a comprá-lo junto ao Fluminense. Em meio a isso, o lateral foi procurado pelo Palmeiras, que pagou 20 milhões ao clube carioca pela contratação do lateral. O técnico Zubeldia evitou falar do Botafogo, adversário do São Paulo, nas quartas de final da Libertadores, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Nacional. Ainda assim, o argentino mostrou que sabe bem a força do futuro adversário na busca pela glória eterna. Agora vamos pensar na próxima partida, que é aqui em casa, diante do Vitória pelo Brasileirão. E mais adiante pensaremos nos outros dois jogos que, por si só, quando chegar às oitavas de final ou quartos de final de uma competição, já são difíceis. O perfil das equipes muda, mas todas têm qualidades. Disse. Ainda assim, o técnico fez questão de destacar a competitividade de sua equipe, mesmo diante de adversários com elencos mais recheados e com maiores investimentos. Os times brasileiros têm investido dinheiro para armar bons elencos e numerosos, mas agora estamos nessa reta final e vamos competir. Buscaremos passar com nossas ferramentas e com nossos recursos, com nossas virtudes, disse. Por fim, o argentino também deixou claro que dará atenção ao Brasileirão enquanto os duelos de mata-mata pela Copa do Brasil e pela Libertadores não chegarem. Eu gosto muito da ideia de ganhar. Vamos colocar o time que consideramos ter a melhor representação para o domingo. Quando digo melhor representação, me refiro à energia para o jogo. E quando eu falo de energia, digo a lucidez que você tem que ter para jogar com e sem a bola, para saber que os 3 pontos do domingo são importantes. A ideia é estar no mais alto possível na classificação. Bobadilla teve que tomar uma difícil decisão há cerca de um mês. Ele seria convocado para defender o Paraguai nos Jogos Olímpicos de Paris, mas abdicou da possibilidade para ficar no São Paulo e na última quinta foi um dos heróis da classificação às quartas de final da Libertadores. Bobadilla era um dos nomes que integrava a lista do técnico Carlos Jara. Ele, porém, permaneceu no São Paulo a pedido da comissão técnica de Zubeldia. Ele até queria disputar as Olimpíadas, mas já havia desfalcado o São Paulo por 7 jogos durante a Copa América e, se fosse a Paris, perderia mais jogos. O jogador então entendeu o pedido do técnico e abriu mão dos jogos. Ele decidiu ficar e não só ganhou espaço no time, mas também foi um dos destaques da classificação às quartas de final da Libertadores. O meia fez um golaço durante a vitória contra o Nacional do Uruguai na última quinta no Morumbi e falou sobre o episódio. Era algo que eu já sabia, que ia ficar muito tempo fora do clube. Já tinha jogado a Copa América, iria ficar 2 ou 2 meses e meio fora. Comecei a ter mais espaço. Quando assinei, fiz um compromisso com o clube. Meu primeiro time no exterior, um tricampeão mundial. Mentalizei que o time precisava de mim, o professor precisava de mim para suprir a ausência do companheiro que se lesionou. Apoiei os companheiros de seleção de longe e foquei aqui no São Paulo, disse Bobadilla. O jogador tem ganhado cada vez mais moral no São Paulo. Ele foi titular em 11 dos
13 jogos que o time disputou após seu retorno da Copa América e tem evoluído a cada jogo, suprindo muito bem a baixa daquele que era o melhor jogador da equipe até se machucar, Alisson. O Alisson tem características diferentes. É realmente difícil substituir alguém que estava em um nível muito alto, mas não vejo como pressão e sim como uma motivação. Tenho que dar a mesma confiança e segurança que ele transmitia aos meus companheiros. Finalizou Bobadilha.